Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bom? Aqui, Tivonete Sampaio, nós vamos começar a nossa aula hoje, sobre transitividade verbal. Nós vamos começar a estudar a regência verbal e o primeiro assunto que a gente vai ver é a transitividade verbal. Vamos prestar atenção, é um conteúdo fácil. Se você prestar atenção rapidinho, você vai compreender e não vai ter dificuldades. Os verbos transitivos, são aqueles que exigem complemento. A tia botou aqui maiúsculo, porque eles exigem. Se você ler até ele, não tem sentido completo. Exemplo, ela gosta, vem a pergunta de quê? Se eu chego para vocês e digo, nós fizemos, aí vem a pergunta, o quê? Chego para vocês e digo, eles compraram, vem a pergunta, o quê? Todos esses três verbos aqui não têm sentido completo. Pede, aqui, ó, exige um complemento, não é? É diferente desse tipo aqui, olha, todos sentaram-se. Eu chego para vocês e digo, todos sentaram-se. Deu para entender? Sim. Nós estudamos. Deu para entender? Sim. Esses aqui são verbos intransitivos, que a gente não vai ver agora. Nós vamos nos debruçar só sobre os verbos transitivos, ou seja, aqueles que exigem complementos, tá bom? O intransitivo nós vamos deixar para depois. Os verbos transitivos, eles podem ser verbos transitivos diretos. Vamos começar a chamar VTD, que é a abreviatura, não é isso? VTD, verbo transitivo direto. Quando é que ele é transitivo direto? Quando trazem as perguntas o que ou então a pergunta quem. Não tem nada antes da palavra quem, olha. Vocês viram? Tem, aqui é o que? Esse aqui é um artigozinho, O que ou então quem. A resposta a uma dessas perguntas é o objeto direto, que nós vamos chamar daqui por diante de OD, tá certo? Objeto direto. Então, verbo transitivo direto, a resposta objeto direto. Direto aqui, direto aqui, tá certo? Então, vamos ver como é isso, tia. Vamos explicar melhor. José construiu uma casa. Qual é o verbo? Construiu. Vamos ler até o verbo. José construiu. Vem a pergunta, o quê? Olha aqui, ó. O que é uma pergunta do VTD, do verbo transitivo direto. Resposta. José construiu o quê? Qual é a resposta? Uma casa. Esse termo aqui, uma casa, é o objeto direto, porque respondeu a essa pergunta. Pergunta do verbo transitivo direto. Outro exemplo. Marta escreveu uma carta. Vamos ler até o verbo. Marta escreveu. Vem a pergunta, o quê? É um verbo transitivo direto. Qual é a resposta? Uma carta. Essa uma carta, que foi o que completou, é o objeto direto. Vocês compreenderam? Estão observando como é fácil, É só ler até o verbo e perceber qual é a pergunta que vem. Se for uma dessas duas aqui, o verbo é transitivo direto e a resposta é o objeto direto. Ok? Vamos seguindo. O segundo tipo de verbo transitivo são os verbos transitivos indiretos, que a gente vai chamar agora de VTI, verbo transitivo indireto. São aqueles que exigem as perguntas. Essas perguntas aqui, pessoal, são diferentes dessas aqui. Aqui só são duas, o que, o quem, não é isso? Essas não. Todas essas perguntas são acompanhadas de uma preposição. Aqui é a que ou a quem, de que ou de quem, para que ou para quem, em que ou em quem, etc. Todas essas perguntas são acompanhadas da palavra que ou da palavra quem. E todas elas são iniciadas, olha, por preposição. Tá vendo? Aqui no direto não tem preposição nenhuma. Isso aqui é um artigo, olha. Aqui também é um artigo, Por quê? Porque aqui também é um artigo e aqui não tem nada. Quando for indireto, obrigatoriamente tem que ter a preposição.
tá bom? E a resposta de qualquer uma dessas perguntas é o objeto indireto, que a gente vai chamar agora de OI, né? Estão lembrados? Aqui a gente chamou de OD, porque é o direto. Aqui nós vamos chamar de OI, que é o indireto. Vamos lá, exemplo. Todos precisamos de paz. O verbo é precisamos. Vamos ler até o verbo. Todos precisamos. Vem a pergunta de quê? Né? Então, é um verbo transitivo direto. Né? Se veio essa pergunta de quê, é um verbo transitivo indireto. Perdão. Por quê? Porque veio a pergunta que começa por preposição. Se a pergunta começa por preposição, o verbo é transitivo indireto, não é? Vocês compreenderam? Se o verbo é transitivo indireto, a resposta é o objeto indireto. Olha, indireto aqui, indireto aqui também. Tá bom? Olha, o objeto indireto começa com a mesma preposição da pergunta que eu fiz. Tá certo? Compreenderam essa diferença do indireto para o direto? O direto só são essas duas perguntas. Já o indireto, não. São muitas perguntas, sempre acompanhada de preposição e sempre com a palavra que ou a palavra quem. Nunca é com a palavra onde nem quando, tá certo? Agora vamos aos verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, ou então bitransitivo. Bi, que é transitivo duas vezes, direto e indireto, tá bom? A gente vai chamar agora, né, esse verbo, vamos chamar de verbo transitivo direto e indireto. Vamos botar aqui, né, igual VTDI, que é um verbo transitivo direto e indireto, certo? E eles possuem os dois complementos. Eles aceitam, pessoal, as duas perguntas. Eles aceitam uma pergunta daqui, do direto, aqui, ó, uma dessas perguntas, mas também aceita uma dessas aqui. Uma dessas. Vamos ver como é, né? Maria pediu um conselho ao padre. Vamos ler até o verbo. Maria pediu. Vem a pergunta, o quê? É do verbo transitivo direto, não é? A resposta é um conselho, tá aqui o objeto direto. Aqui é minúsculo, perdão, foi maiúsculo aqui. Então, um conselho é o objeto direto, porque respondeu a pergunta o quê, e a pergunta o quê é do verbo transitivo direto. Só que continua a frase. Maria pediu um conselho, pediu o quê? Um conselho. Pediu a quem? Né? Olha aqui, pediu a quem? Esse a quem aqui é uma pergunta do transitivo indireto. Pediu a quem? Né, do indireto. Então, vamos ver aqui. A resposta, pediu o quê? Um conselho, é o direto. Pediu a quem? Ao padre, é o indireto. Certo? A resposta da pergunta feita ao verbo. Se começa por preposição aqui, começa por preposição aqui. Começa por preposição indireto. Aqui, como é uma das perguntas sem preposição, direto. E a resposta é o objeto direto. Olha, como vocês viram, é um conteúdo fácil. Vamos fazer o exercício, que é para poder vocês realmente gabaritarem, tá bom? Então, aqui a tia colocou 16 frasezinhas, né, para vocês fazerem isso aqui, ó. Sublinhar os verbos, dizer se ele é VTD ou VTI ou VTDI, que é o bitransitivo, e apontar o objeto direto e o objeto indireto quando houver. Onde tiver só o direto, você aponta o direto. Onde tiver só o indireto, você aponta o indireto. Se for os dois, você aponta os dois, tá bom? Você copia a frase e vai respondendo. É melhor você ir copiando e ir respondendo no seu caderno, ou então deixar, digamos, 2 linhas em cada um, que dá para responder satisfatoriamente, tá bom? Assistam o vídeo tantas vezes quantas forem necessárias para vocês compreenderem. E a tia vai mandar em PDF, que é para vocês terem mais calma ao copiar, tá bom?
Muito obrigada pela atenção e vamos lá fazer a atividade?